Boa noite a todos. Deixa aqui eu já começar fixando o tema da live de hoje. Pronto. Boa noite, meus queridos. Tô fixando aqui o tema. Pronto. Boa noite, boa noite. Nosso convidado já chegou. Vou convidá-lo aqui para já compartilhar a tela conosco. Meu querido Renato, convite enviado. Fala, meu nobre. Diga, meu Consegue me, amigo. consegue me ouvir bem? Te ouço bem, te vejo bem. Idem, idem. Estamos Que aqui bom. diretamente da sua terra, de Salvador. Hoje a gente une o acarajé ao tacacá. Ô, rapaz, que saudade desses pratos daí, viu? Culinária Pois é, vamos. espetacular aí de Manaus, hein? Aqui é, com certeza. Vamos dar alguns minutinhos, Renato. Vamos dar alguns minutinhos, que é o tempo que o Instagram vai fazendo sua mágica com os algoritmos aí, chamando os seguidores para que eles entrem aqui, né? Quem já tiver, eu peço que curta bastante aí, compartilhe. Grande Leandro, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Quanto tempo? Quem tiver aí, eu peço já que curta, compartilhe, porque assim o Instagram compreende que é um assunto relevante e vai ampliando aí essa comunicação para que mais e mais pessoas se juntem a nós aqui nesse dia de live, né? Oi lá, Kelly, nossa próxima convidada aí veio dar um prestígio. Daqui a pouco falaremos também, né, Kelly? Semana que vem. Grande abraço. José Mariano, nosso amigo, nosso conterrâneo Grande advogado, viu? Grande e amigo, querido, excelente hein? advogado, meu amigo. Vamos lá. Hoje a gente, primeiro, antes de tudo, além de pedir que vocês curtam bastante e compartilhem, pedir desculpas aqui pela voz, né? Eu estou retomando a voz somente hoje. Eu passei o fim de semana todo com algumas complicações de garganta e aí impactaram na minha voz. Mas, graças a Deus, nada muito sério. Hoje, qualquer resfriado, a gente fica temeroso, né? Qualquer febrezinha que dê, a gente já fica super ressabiado, mas graças a Deus não foi nada além do que um resfriado que passou rapidinho, mas que teve esse efeito aqui na minha voz. Fiquei com esse grave aqui. Sem falar das maratonas de lives, né? Aí ela já tem esse ingrediente. Mas tirando isso, vamos fazer as apresentações, né? O tempo que a gente vai tendo para o pessoal ir entrando. Hoje vamos falar sobre o dever de proteção de dados, né? E as relações com as empresas terceirizadas. E eu tenho mais do que a honra, o prazer de ter aqui um amigo, o Dr. Renato Barros, né? Um conterrâneo, um colega de faculdade, né? Um excelente advogado, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em Direito e Processo do Trabalho, além de ser professor, e hoje serei seu aluno aqui, Hum. né, com obras jurídicas aí publicadas. Uma boa noite, Renato. A palavra é sua, meu amigo. Boa noite, meu amigo. É uma satisfação imensa estar aqui, viu? Você sabe que você é uma pessoa queridíssima, né? Todas as vezes que eu vou a Manaus, né, sou super bem acolhido, né? E eu queria aqui publicamente lhe agradecer esse acolhimento, né? Você e Michele realmente são pessoas maravilhosas, né? Então, a satisfação estar aqui participando desse ciclo de lives, né? Um ciclo de lives que eu assim venho acompanhando assim de forma bem próxima. Tenho assistido todas as lives, lives maravilhosas de qualidade, pessoas queridíssimas. Meu mestre, professor Rodolfo Pamplona, já passou por aqui, né? O doutor Luciano Martinez também, nosso amigo Luciano Figueiredo, grande professor, né? Zé Mariano, Silvio, tantos amigos queridos, tantas pessoas especiais daqui da Bahia e muitos também daí de Manaus, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer por esse instrumento maravilhoso, tecnológico, que tem feito, né, as distâncias se estreitarem, né? Então, em tempos de pandemia, vou lhe confessar,
essas suas lives, né, têm sido realmente um instrumento maravilhoso para a gente poder ficar aqui pensando, refletindo, para a gente poder se aproximar, né? Você aí do outro lado do Brasil, Com né, certeza. participando, é uma coisa fantástica, né? É um novo mundo, né, que nós estamos experimentando, né? Por sorte, essa pandemia veio já num período em que essa tecnologia pode, na verdade, suprir essas necessidades de proximidade, né? Então a gente está se aproximando por esses meios virtuais. E essa iniciativa também de vocês é louvável, de falar sobre a LGPD. A LGPD, sem sombra de dúvida nenhuma, é o tema do momento, né? Hoje você tem assim uma necessidade, né, de uma adaptação iminente, na verdade urgente, por todos aqueles que ainda não se prepararam para a imersão nesse novo ambiente, né, um ambiente regido pela LGPD. Né, e assim, a gente atribui muito essa necessidade, essa urgência, em que pese a lei já esteja aí há um tempo, né, por conta dessas tentativas frustradas de postergação da vigência da norma, né? Isso gerou uma sensação de que essa norma não ia entrar em vigor de forma imediata. Entrou, é verdade que uma parte dela ainda está aguardando, né, um prazo de vigência um pouco mais prolongado, a questão das sanções pesadíssimas que a lei traz, né, mas assim, é uma lei que, de fato, está aí. Assim, você tem a obrigação, né, de atender todos os seus diversos pontos, né, e muitas empresas, de fato, não tiveram a oportunidade de fazer, seja pelos custos dessa implementação, seja pela expectativa que foi gerada de que haveria uma postergação dessa vigência, né? Eu assim, acompanhei uma live recentemente também, nesse universo de lives que estamos tendo, né, que teve a participação do nosso ilustre professor Cláudio Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e ele falou uma coisa assim muito impactante para mim, né? Estamos num novo ambiente e a gente precisa ter a humildade, né, de reconhecer que estamos passando por um período de aculturamento. Esse é um fato, Luciano, né? A gente tem uma lei que está em vigor, né, quase na totalidade, que traz uma série de dispositivos. É uma lei com bastante descrições, né? A lei traz conceitos, né? Introduz, de fato, né, instituições que não existiam, né? Uma lei, de fato, inovadora, que, para mim, cria um verdadeiro microsistema novo, né? O impacto que nós tivemos com a lei de consumo, hoje eu digo que a gente tem esse impacto com a lei do LGPD. Existe um microsistema, é uma lei complexa, é uma lei que prevê, né, ônus de prova, prevê direitos, prevê obrigações, prevê sanções. É uma lei complexa, né? É uma lei que, de fato, vai trazer uma mudança de cultura, né? E aí o ministro disse, temos, né, que ter a humildade de reconhecer que estamos nessa fase de aculturamento, né? Então, assim, os conceitos, né, dentro da nossa sistemática de cláusulas em aberto, os conceitos ainda estão sendo, né, de fato, estabelecidos, as interpretações ainda estão sendo feitas, né? Você tem aí os doutrinadores se debruçando sobre os dispositivos normativos, dando uma melhor interpretação, mas você não tem ainda, por exemplo, a sedimentação, né, do entendimento dos tribunais. Você agora começou a ter o julgado, e a gente já começou a ouvir, teve uma consultora que foi penalizada, não a sanção prevista na LGPD, mas uma indenização por conta de vazamento de dados. Você agora, né, já tem um outro pessoal aí que estava vendendo, né, CDs com dados, agora com a LGPD o pessoal já foi sancionado, né? Então, assim, a gente está começando um novo ciclo, né, com essa interpretação por parte dos órgãos jurisdicionais, né, que vai trazer mais adiante, né, de fato, o entendimento consolidado que nós teremos de cada um desses dispositivos. São diversos dispositivos, né? E aí, dentro desse ambiente que nós estamos, um ambiente novo, a gente ainda tem algumas peculiaridades. Essa lei foca muito numa entidade que foi instituída, que é a Autoridade Nacional. Essa Autoridade Nacional, Luciano, você bem sabe, recentemente foi instituída
pela presidência, e muito mais recentemente foram indicados os membros dessa entidade, que é a Autoridade Nacional. Então, hoje, a gente não tem o funcionamento dessa Autoridade Nacional, e é uma entidade assim, que está no topo da pirâmide, dentro desse microsistema. Então, assim, é um novo ambiente, é um ambiente que realmente a gente precisa estar, né, navegar com muito cuidado, né, ter uma atenção especial, né, porque, assim, e aí eu gostaria de fazer já uma provocação, porque, assim, a gente está se debruçando numa lei, e aqui hoje a gente se propõe a discutir um reflexo dessa lei, né, sobre o ambiente das relações trabalhistas, sendo que, Luciano, quando você vai na lei, a lei não tem um dispositivo específico para tratar das relações trabalhistas. Diferentemente da lei, né, que rege a questão da proteção dos dados lá na Europa. Então, assim, o único dispositivo que a nossa lei fala sobre o direito do trabalho é, né, a questão de que as opções sindicais, né, a questão da filiação sindical seria um dado né? sensível. Eu procurei na lei, já li essa lei diversas vezes, a gente vem estudando essa lei há mais de ano, né? E, de fato, eu não localizei outro dispositivo. Mas, se você for parar para verificar, são inúmeras, centenas de discussões que já existem, né, dos impactos dessa lei no âmbito, na seara trabalhista, que é um âmbito que nós atuamos, eu particularmente, você atua com mais intensidade, né? Então, assim, é um ambiente, né, novo, né, que a gente precisa ter muito cuidado, né, ter muita responsabilidade e ter, como disse o ministro, repito mais uma vez, a humildade, né, de entender que é um novo momento, né, é um novo microsistema que vai imputar para a gente uma série de responsabilidades, né? E, Luciano, especialmente nesse momento, a gente falou recentemente, agora há pouco, da tecnologia e de tudo isso que vem com a tecnologia, né, você vive, né, e, na verdade, você tem a necessidade de uma proteção de dados como nenhum outro momento da nossa existência, né? Você tem hoje, por exemplo, nas redes sociais, a produção diária, momentânea de dados, que, assim, você pega, né, em um dia nas redes sociais, você produz dados que os sociólogos não conseguiam fazer levantamento, né, de dados produzidos em décadas. Então, hoje você tem, assim, de fato, um fluxo de informação, né, uma existência de dados, uma criação, uma geração de dados momentânea fantástica. Eu localizei num periódico internacional, né, uma informação que eu acho que vai ilustrar bem isso que eu estou dizendo, né? Esse periódico faz a seguinte propositura. Vocês sabem quantos dados são gerados a cada minuto, e aí lista todas as redes sociais. Eu vou aqui me deter apenas duas. O WhatsApp, né, é uma ferramenta incrível que nós usamos diariamente, né? Em um minuto, Luciano, nós temos em torno de 42 milhões de mensagens veiculadas em um único minuto por esse aplicativo. E numa rede social como essa, Instagram, né, nós temos algo em torno de 348 mil stories publicados a cada minuto. Você vê a quantidade de dados que está embutido dentro desse novo momento, desse novo ambiente, né? Então, assim, a gente tem uma realidade... E aí você vai além, Renato, de que muitas dessas plataformas elas acabam sendo tratadas por um único controlador, né? Você mencionou aí duas dessas redes, que é o Instagram e o WhatsApp, e as duas têm um único controlador. A gente poderia somar aí o próprio Facebook, e aí a gente vai somar mais milhões de dados por minuto, e na mão de um único grupo econômico que está com esse controle todo e tendo vários prismas sobre a mesma pessoa e fazendo um perfil social, psicológico, de forma mais detalhada do que a própria pessoa, né? Eu não digo nem terceiros, mas às vezes essa plataforma já conhece aquela pessoa mais do que ela própria, né? Então é uma loucura essa demanda de dados,
né? E aí, voltando para essa questão da agência de proteção no Brasil, começou tão, de forma tão tortuosa isso, que na lei original, no texto original, a NPD ela foi vetada. Os dispositivos que tratavam da NPD foram vetados. A Agência Nacional ela foi criada por uma legislação posterior, e ainda assim aguardou-se toda a vacatio legis para poder de fato colocar ela na prática. Então, o tempo de vacatio, que era justamente para a agência, né, a agência competente ser instaurada e passar a iniciar esse processo de aculturamento, não serviu para nada, transcorreu em albis, né? Principalmente as empresas, já que elas que são as destinatárias principais, né? Elas têm que cumprir os deveres, né? Tem os deveres são das empresas, nesse caso, elas estão num deserto sem qualquer tipo de orientação, né? Tendo que se pautar em legislações estrangeiras, né? Porque aqui a agência agora é que foi feita a composição de alguns dos seus membros. Então, isso é uma loucura, uma inversão de valores e de ordem que só faz com que agrave, né, essa ausência de cultura de proteção de dados no Brasil. Já é algo tão recente quando a gente compara com países europeus que tratam disso desde a década de 70, e quando a gente começa, enfim, tratar, já não trata de uma forma adequada, de uma forma assertiva, né? Já começa errando na forma de tratar. E isso gera um efeito em cascata, que é de fato gerar mais e mais insegurança jurídica e de mais e mais desrespeito à norma, né? É isso, meu amigo, não tem jeito, vamos tratar aqui dentro da nossa alçada. Eu concordo plenamente contigo essa questão de não ter uma disciplina específica para a área trabalhista aqui. Eu acho que o legislador entendeu que as regras principiológicas já estariam abrangendo todas as empresas, independentemente do setor e da atividade econômica, mas eu acredito que da forma que a GDPR foi feita, inclusive com cases, seria muito mais didático, principalmente com uma cultura em que não tem esse costume na proteção de dados. A GDPR estava muito mais para a gente e a LGPD ia ser muito mais respeitada lá fora. Não sei se eu me faço entender, porque lá já se tinha cultura e iria compreender o sentimento da norma muito mais fácil, né? Aqui sim o Brasil precisaria de cases, de situações práticas para a gente interpretar cada um dos artigos, e nesse sentido o legislador foi muito, mas muito restrito nesse aspecto, e o que dificulta bastante a nossa interpretação. Mas diretamente, Renato, em relação a, ao tema da nossa live de hoje, né, que é a questão das relações com as empresas terceirizadas. Eu queria começar o nosso bate-papo em relação a isso, dando um panorama, né, em relação ao papel de cada uma dessas empresas. Qual é o papel, em relação, à luz da LGPD, de uma empresa prestadora de serviço e da empresa tomadora de serviço? Dá uma aula aqui para a gente, por favor, Renato. Vamos lá, né? Realmente, esse tema que envolve as empresas, né, prestadoras de serviço em regime de terceirização é um tema que também demanda muito cuidado. E é interessante porque, assim, a LGPD num tema que já demanda cuidado, né? A terceirização, nós sabemos que recentemente sofreu, né, modificações aqui no Brasil. Né? A gente vivia, coisas do nosso país, a gente vivia dentro de um ambiente que você não tinha uma norma positivada sobre as relações com as empresas terceirizadoras. Né? A gente tinha essas regras disciplinadas por uma súmula, né? Até pouco tempo atrás. Estou falando aqui em 2017, salvo engano. E aí, em 2017, a gente teve a instituição de um sistema positivado em relação a essas empresas que nós chamamos de empresas terceirizadoras. Né? E pronto. Então, a gente hoje tem um ambiente que, de fato, aquela questão de terceirização e atividade meio, atividade fim, ficou superado por conta dessa nova norma.
né? Mas a gente tem, né, de fato, por parte da tomadora, a necessidade de cuidados, né? Você terceirizar, né, de fato, você tomar uma decisão estratégica importante para o seu negócio, né? Porque, na medida que você vai simplificar a sua atuação, porque você termina atribuindo uma parte da sua atividade produtiva para um terceiro, você simplifica, de fato, sua gestão. No entanto, você abre a possibilidade, né, de, futuramente, incrementar um passivo que você, muitas vezes, não vai desejar, né? Então, assim, essa relação com as empresas terceirizadoras é sempre uma relação que demanda muito cuidado, né? Essa lei que eu fiz referência agora há pouco, ela tentou dar uma disciplinada, criou alguns requisitos, né, para que você possa ter a instituição dessa empresa terceirizadora, né, requisitos, né, que vai desde do tamanho da empresa, a nível de comprovação de capital social, até exigências de registro dessa empresa, né, mas ainda assim você, né, tem, de fato, outros aspectos que são importantes de serem considerados. Já tinha antes. E agora, Luciano, né, a responsabilidade é maior, né? Porque, de fato, essa lei da LGPD toca a todos, a todas que exercem atividades que, de certa forma, geram tratamento de dados. E aí vai incluir o tomador de serviço e vai incluir a empresa prestadora de serviço. E aí, respondendo sua pergunta, na minha opinião, ambas são, na figura da lei da LGPD, controladores destas informações. A empresa prestadora de serviço, porque de fato ela é a empregadora direta dessas pessoas. Então, no momento em que ela faz a contratação, ela ali vai, né, de fato, para fazer o cadastramento, obter e ter acesso às informações pessoais, aos dados pessoais desses trabalhadores. E a empresa tomadora de serviço, por obrigações legais e contratuais, nessa fiscalização que ela deve exercer, até para evitar esse passivo inesperado, uma surpresa futura, vai ter acesso a esses dados por meio do compartilhamento de informações, né? Então, assim, são figuras importantes, são entidades que vão atuar dentro dessa relação como controladores, porque a empresa empregadora vai ter, né, a autonomia de tomar decisões sobre esses dados, assim como também a empresa tomadora de serviço vai ter essa autonomia de fato, né, tomar as providências necessárias, tomar as decisões necessárias no que concerne ao tratamento de dados. E em que pese a gente não tenha aqui mencionado, mas já é um conceito estabelecido pela LGPD, o tratamento de dados é um longo processo que vai desde a coleta até, de fato, você, né, processar esses dados, até o final, o descarte desses dados. E aí, nessas empresas, né, de terceirização, né, você tem ali, pelo menos dentro das experiências, do que eu vejo, de empresas que prestam serviço para clientes nossos, você tem uma rotatividade de mão de obra, né, você tem ali, né, um turnover alto, né, você tem saídas, entradas, então você precisa ter ali muito cuidado em relação a esses dados que são trafegados. E a partir do momento em que você tem, de fato, acesso a essas informações, você, na condição de empresa tomadora de serviço, você vai ter responsabilidade também, né? E, principalmente, você terá também responsabilidade dentro de um elo estabelecido com essa empresa prestadora de serviço, né, por eventual vazamento dentro dessa comunicação. Então, Luciano, hoje, a decisão de terceirizar algum tipo de atividade dentro da sua entidade empresarial, se tornou uma decisão mais complexa, porque você, de fato, vai ter que analisar não apenas aqueles aspectos que nós analisávamos lá atrás, de saúde financeira, né, de reputação, de idoneidade dessa empresa, em aspectos a nível de experiência, de trato com essa mão de obra, como também agora você vai ter a responsabilidade de analisar a capacidade desta empresa tomadora de serviço de lidar com dados. Imagine, né? Quão complexo é isso agora,
nesse novo mundo. Eu tenho uma opinião, né? Eu acho que essa lei é uma lei muito densa e até certo ponto refinada, né, para as nossas condições, né, que vivemos hoje aqui dentro do nosso país. Eu acho assim que a gente importou muitos institutos, né, e a gente precisava fazer isso, é fato, né, porque hoje no mundo você ter um LGPD, né, firme, forte, sancionadora, fiscalizadora, uma norma que de fato impõe a conduta, é um requisito para você celebrar negócios, né, para dar uma credibilidade para as instituições daqui de dentro também, manter essa relação com as instituições lá de fora. Mas, de fato, você tem ali algumas obrigações, algumas demandas, por demais complexas, dentro da nossa realidade tão díspare de empresa. Porque a gente não pode esquecer, Luciano, você bem conhece, você está aí muito próximo de grandes multinacionais que produzem aí na Zona Franca, né? E, em paralelo a isso, a gente tem a realidade de empresas muito menores, né? Então, assim, é um ambiente muito díspare e que a LGPD não traz diferenças efetivas no que concerne às obrigações. Você vai ter ali, talvez, no momento da sanção, uma mensuração com base no faturamento, né? Até um limite de faturamento, né? Mas a nível de obrigações, de manter estrutura, né? Imagine, a lei impõe que você tenha um controlador, você tenha uma figura do operador, você tem a figura do encarregado, uma figura super nova, né? E que você, de fato, você vai trazer uma complexidade para algumas empresas que não têm a capacidade de absorver essa complexidade. Sem Né? sombra de dúvida. São novos tempos, né? É um ambiente que traz preocupações, especialmente para as pequenas e médias empresas. E aí aqui eu me lembro, para você ver que eu estava prestando atenção nas lives, nas suas lives. Lives, eu estou sendo aqui repetitivo, mas lives de grande valor. Lives incríveis, que estão aí no canal, né, salvos para quem quiser assistir. Eu me lembro um entrevistado, né, o Wilson, né, salvo engano, trabalha no RH. Ele disse, Sim. olha, experiente, profissional, ele até brincou, ele, olha, comecei a trabalhar nessa área, eu sou da década de 80, ele falou isso, eu sou da década de 80, comecei a trabalhar no setor de pessoal desde a década de 80. Você vê a autoridade que ele tem para falar disso. Ele disse, olha, o que a gente percebe é que as pequenas e as médias empresas não estão conseguindo se adaptar da forma adequada, né? Que envolve compliance, norma de conformidade, regras de conformidade. Ele disse, o que eu tenho visto aqui são as multinacionais que têm importado plataformas de outras subsidiárias do mundo para aplicar a nossa realidade. Já que o LGPD tem um paralelo, né? Tem conceitos muito semelhantes e consegue fazer esse paralelo. Né? Mas você percebe, são empresas que têm um tamanho maior, uma capacidade de estruturação maior, que vêm importando soluções para aplicar, mas as nossas empresas em si, elas estão correndo atrás, muitas delas com dificuldades. Sem falar daquelas que nem sabem do que a gente está tratando aqui nesse momento. Né? Que, infelizmente, não teve acesso, né? Não tem a capacidade de ter uma assessoria mais apurada para poder, de fato, pontuar a importância do atendimento às obrigações trazidas por essa norma. Né? É isso mesmo, Renato. E você mencionou a questão dessas obrigações inúmeras que a LGPD traz, e em relação ao encarregado, essa é uma das questões que vão ser objeto de análise e de orientação da Agência Nacional. A LGPD justamente menciona isso expressamente em um dos seus artigos, que a ANPD pode ir lá traçar algum tipo de orientação no sentido de não obrigar alguns setores ou algum tipo de perfil de empresa na contratação de um encarregado. Mas o que acontece é que hoje a gente não tem nada em relação a isso. Então, em tese, todas estão obrigadas a ter, desde uma MEI a uma multinacional. Então, por falta de regulação, hoje o encarregado é uma figura obrigatória para qualquer tipo de empresa. Né? E essa questão do aculturamento, eu sinto que, mais uma vez, houve uma inversão aqui no processo, né? Como a GDPR na Europa, ela foi no sentido de
de um arremate, ela foi a concretude de todo um debate sobre o tema, de anos, décadas, amadurecendo o assunto na sociedade para se chegar na consolidação da GDPR. Aqui não, aqui é uma imposição normativa para que se forme uma cultura, né? Então, não É se uma cultura discutiu antes, imposta. mas É uma cultura imposta, né? então, É uma nunca coisa se discutiu diferente. antes, não se discutiu antes, mas eu preciso continuar fazendo negócios comerciais com a União Europeia. Tome aqui a lei e vamos nos virar para a gente se acostumar com isso e a cultura vir com o tempo. É muito mais difícil nesse sentido. É muito mais difícil nesse sentido. Mas a lei está Difícil e aí, a gente vai arriscado, fazer né? Muito legal. arriscado. Eu acho assim que a autoridade nacional vai ter um trabalho incrível. Né? Espero que, de fato, eles tenham essa sensibilidade, né, da nossa realidade, possam relativizar alguns aspectos assim, para adaptação, adequação dessa norma, e ver como a gente vai lidar, especialmente a partir do ano que vem, quando as sanções administrativas vão estar em vigor. Né? Porque aí, de advertência, a suspensão de bancos de dados, a penalidades altíssimas, né? Uma das maiores dentro do nosso ordenamento. Né? Então, é uma coisa preocupante. Eu acho assim que essa live vale muito para chamar a atenção, alertar a importância, né, da implementação imediata por todas as pessoas que fazem tratamento de dados no nosso país. Algum Com tipo de certeza. tratamento de dados. Você mencionou bastante as sanções, as responsabilidades. Acho que é importante a gente fazer uma ponderação em relação a essas responsabilidades, né, Renato? Que, inclusive, tem sido algo de muita confusão aí entre se é responsabilidade solidária, se é responsabilidade subsidiária. Eu acredito que está tendo uma certa confusão entre esses institutos. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. Qual Não, é a responsabilidade decorrente da LGPD? pronto, vamos lá. É interessante esse ponto, porque, de fato, eu já imagino por que essa confusão está sendo feita. Né? Nas relações entre empresa prestadora de serviço e tomadora de serviço, a empresa tomadora de serviço responde subsidiariamente, Luciano, subsidiariamente, né, pelos débitos trabalhistas que eventualmente não sejam adimplidos pela empresa prestadora de serviço. Tá? Perfeito. Agora, assim, o nosso tema termina trazendo, né, a possibilidade de a gente conversar diretamente sobre essa questão. A LGPD trata de outro tipo de responsabilização. Né? Trata da responsabilização em relação à questão do tratamento dos dados. E aí a gente disse agora há pouco, as duas empresas, tomadora e prestadora de serviço, são empresas controladoras, no nosso entender, do ponto de vista da LGPD. Certo? E a LGPD diz que, nessas situações, ambas responderão solidariamente no caso de um vazamento de dados ou no caso de uma deturpação do uso de dados. Porque, percebam, essa lei se debruça muito sobre a figura do consentimento. E eu acho que vale aqui, né, a gente fazer uma reflexão sobre essa questão do consentimento. Né? Para que você possa, de fato, fazer esse compartilhamento de dados entre a empresa prestadora de serviço e a empresa tomadora de serviço, o ideal é que a empresa prestadora de serviço celebre seu contrato de trabalho com o obreiro, o trabalhador, né, um pacto onde ela obtenha esse consentimento da possibilidade dele compartilhar os seus dados com terceiros. Certo? Eu recomendo isso. Eu acho que é necessário, nesse momento, uma revisão completa dos contratos que já estão em curso, né, e dos contratos que serão celebrados, das minutas que eventualmente já estão sendo negociadas aí. Por quê, Luciano? Porque a partir do momento em que você não tem esse consentimento expresso, você vai depender de interpretação. Isso é arriscado, porque aí você vai tentar entrar em uma daquelas alíneas, né, da possibilidade de dar cumprimento ao contrato, e por conta disso a empresa prestadora de serviço estaria albergada por uma prerrogativa de lei. Não é o ideal. O ideal é, de fato, que você converse, né, com o trabalhador, explique, né,
E eu acho que esse é um dos pontos, né, que merece o maior realce, um dos maiores realces dessa lei. Essa lei exige que as relações sejam transparentes. E você Exato. deve conversar com o seu trabalhador e explicá-lo, né, acerca da necessidade de compartilhamento de dados com aquele que será beneficiário do serviço prestado. Certo? E aí, com esse consentimento, a empresa prestadora de serviço poderá transferir os dados que sejam necessários para a empresa tomadora do serviço. É importantíssimo isso. Eu acho que é uma necessidade urgente. E é assim, a gente vive dentro de uma realidade, você sabe muito bem, você milita no dia a dia da Justiça do Trabalho, você assessora diversas empresas, assim como também eu, né, debruço a maior parte do meu tempo também na assessoria empresarial. A gente sabe que dentro desse âmbito trabalhista, ainda tem muitos empregadores que não celebram um contrato por escrito. Celebram contratos verbais, não reduzem a termo isso. Essa é uma prática que já não cabe, na minha opinião, nesse momento total que vivemos. Né? O ambiente atual que você tem aí, LGPD, né? Que você vai ter a necessidade de colheita dessas autorizações, desses consentimentos, né? Seja para compartilhamento de dados, seja, inclusive, né, por que não, né, autorizações para coleta de imagens. Né? Esse é um tema importante. Né? Um tema importante. Imagem, né, é um atributo pessoal, né, que vai gerar dados, né, cadastros biométricos. É muita Isso é coisa. tão interessante, Renato. Isso é tão interessante que eu vou me permitir fazer uma parte. Como as coisas elas podem ser vistas de forma distintas a partir do agente de tratamento. Você falou uma foto, né? Às vezes a empresa prestadora do serviço pegou só aquela foto para poder colocar num crachá. Certo? Na circunstância daquela empresa, a foto só serve para o crachá. No momento em que ela compartilha para uma tomadora de empresa, para uma tomadora de serviço, com uma outra tecnologia, com outra visão, essa foto ela pode ser utilizada, inclusive, para o acompanhamento biométrico daquele funcionário dentro da empresa, por sistemas que captem as expressões faciais. E aí já deixa de ser um dado pessoal e passa a ser um dado sensível. Né? Então, você vê como isso é tão interessante e tão novo, de que coisas que para uma empresa, na mesma relação empresarial, para um é um dado pessoal, para outro já passa a ser um dado sensível. E ambos são solidários em relação ao tratamento. Né? E ambos têm a responsabilidade solidária em relação a esse tratamento. Então, são muitas questões que vão vir à tona ainda, e que cada vez mais a tecnologia vai agravar, vai dificultar esse tipo de zelo e segurança plena desse tratamento. Né? Como diz a própria, dados anonimizados não são considerados dados pessoais para fins de LGPD. Beleza, mas a cada dia que se passa, as ferramentas tecnológicas fazem com que seja muito fácil reverter a anonimização. E uma anonimização que é de fácil reversão não é considerado um dado anônimo. Então, é um desafio muito grande, né? E essa responsabilidade solidária que você muito bem apontou, no meu entendimento, até a gente já conversou um pouquinho sobre isso antes, eu acho que pode ser um fator de reanálise dessa ânsia de boa parte do empresariado terceirizar todo e qualquer setor da sua empresa. Né? Então, talvez não freie a longo prazo, mas nesse primeiro momento, principalmente em que não há qualquer tipo de regulação e que está uma insegurança total, eu acho que o empresário de um certo bom senso não vai se arriscar de qualquer altura, né? Terceirizar muito mais em situações em que os contratos permitem a subcontratação, ou seja, uma quarteirização, ou seja, quanto mais gente controlando, quanto mais gente tratando dados,
aumenta-se exponencialmente o risco, né? Ainda mais no momento de pandemia em que boa parte dos trabalhadores estão trabalhando remotamente, o que já é uma brecha de segurança da informação, porque é impossível você ter 100% de segurança trabalhando com seus funcionários em casa, né? Isso já é uma dificuldade para o pessoal de TI enorme, de não permitir que esses dados sejam maltratados por esses trabalhadores trabalhando em teletrabalho. Então, são muitos desafios para, nesse momento, esse ritmo de terceirização que antes estava tendo, continuar. Queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, meu amigo. Os desafios estão aí para serem enfrentados, né? Eu acho assim que a terceirização no nosso país é um instrumento necessário, né? Grande parte e assim, você viu nessa aprovação da lei como foi, né, a demanda, a pressão pela aprovação da regulamentação. A terceirização, concordo contigo que nesse primeiro momento, né, pode gerar, né, uma preocupação inicial por conta dessas obrigações trazidas pela LGPD, talvez atenue um pouco o ímpeto, né, da forma que você fez referência agora há pouco, mas eu acho que logo, logo, as empresas tomadoras irão superar essa desconfiança e vão partir para o que lhes cabe, que é o quê? Né? Tentar, de fato, contratualmente, estabelecer uma relação, né, que lhe traga, de certa forma, uma segurança, né, prevendo ali, né, dispositivos, né, que causem, né, dentro de uma realidade posta, pelo menos uma sensação de segurança, não é o ideal, né? Mas pelo menos instrumentos, né, que possam, né, lhe servir adiante se necessários. Né? É um grande desafio. Né? É um desafio hoje. Né? E aí é uma situação, você bem sabe, muitas vezes quando você se depara com esses contratos de prestação de serviço, esse contrato já vem meio que formatado pela empresa prestadora de serviço. Chega lá o contrato, né, quase vira um contrato de adesão. Né? E aí você tem ali um engessamento, porque essa empresa, a depender do porte, né, tem ali uma estrutura jurídica, uma assessoria jurídica, que é ou não, né, flexível em relação a essa temática. Mas agora você, né, caberá à empresa tomadora enfrentar essas cláusulas e exigir a imputação de dispositivos que lhe assegurem, né, um conforto, né? E especialmente, né, acho que vai demandar também dessas empresas tomadoras um cuidado maior na seleção dessa empresa prestadora de serviço. Né? E aí vai muito da reputação, como a empresa é vista no mercado, o que é que ela já soube em relação à questão de proteção de dados, porque você bem pontuou, vivemos um momento de exceção, né? Mas é um momento de exceção que eu não sei até que ponto lá adiante a gente vai conseguir reverter tanto, né? Porque assim, o home office, na minha opinião, chegou para muitos aí como um caminho, um caminho posto. Né? Graças a Deus as pessoas se adaptaram, têm sido produtivas, né? Os instrumentos telemáticos têm atendido, você consegue fazer reunião a qualquer momento com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Né? Antigamente, me lembro, a gente deparou com a situação que a gente tinha que pegar um avião para ir para Manaus para firmar um instrumento, um contrato, participar de uma reunião, pegar o avião de volta e voltar. Ou seja, você fazia ali uma viagem internacional, né, para ir firmar. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que vive lá, né, numa ponte aérea, e disse, rapaz, já aconteceu um dia desse, eu saí, cheguei na hora da ponte aérea, pedi a reserva na mesa, almocei no Rio e voltei. Né? Por quê? A demanda, né, ele impunha essa necessidade. Hoje eu acho que assim, a gente, com esses meios telemáticos, com esses instrumentos de certificação digital, mais de assinadores digitais mais disponíveis, eu acho que muita coisa vai mudar nesse sentido. E aí você vê, se uma empresa, né, como uma dessas redes sociais que a gente fez menção aqui e está nesse meu levantamento que eu fiz um anúncio no início, se uma multinacional daquela já teve episódio de vazamento de dados, né, e uma empresa que a gente imagina tem uma estrutura ímpar de segurança, né, gigantesca, multinacional, com grandes experts no mundo inteiro,
se eles estão suscetíveis a ataques e a vazamentos de dados, quanto mais uma empresa menorzinha daqui da nossa realidade, que vai ter um assessoramento ali mais limitado por conta das condições que ela tem. Então, realmente, é uma situação de risco. E aí, a partir do momento, volta essa questão, né? Volta essa questão que você fez aí a menção da possibilidade de uma subcontratação, uma quarteirização. A partir do momento que você tem esses riscos, eu acho que será uma tendência, né, você, num contrato como esse, sem saber, né, quem seria esse parceiro que entraria como um subcontratado, você vai estar, né? Eu acho que você, tomador de serviço, não vai querer se expor a uma situação como essa, né? Sem uma definição prévia, sem que você possa analisar quem será esse subcontratado. Então, são novos tempos, Luciano, são novos tempos. Vamos ter que enfrentar esses desafios. Porque, meu amigo, nessa situação, por mais que tenha expresso uma cláusula vedando, vamos dizer, que permita a subcontratação, mas que vede o compartilhamento de dados. Vamos gerar essa hipótese. Por mais que tenha essa previsão, se houver o compartilhamento indevido, não está fora a responsabilidade sua. Essa cláusula não retira a sua responsabilidade, porque você é controlador e partiu de ti esses dados para a empresa terceirizada. Se ela, como controladora ou operadora, falhou no seu tratamento, colocou você no mesmo barco que ela. Então, é bem complicado e a gente sabe que no final das contas, na prática trabalhista, essa conta sempre vai chegar para o tomador, né? Quanto menor a expressão dessa empresa terceira, a maior possibilidade desse débito cair no colo da tomadora é maior, né? Então, e a gente ainda não sabe o perfil de demanda que vai surgir dessa legislação. Eu sei que vai ser muito criativo, porque nós advogados somos muito criativos. Então, vamos notificar primeiro, saber quais dados, né, determinada empresa tem a nosso respeito. Então, se essa empresa já não nos responder, já vai ter algum tipo de demanda em relação a isso, né? Se tiver alguma finalidade que a gente não concorde, já vai ter outra ação. Se a gente pedir a exclusão e perceber que não foi excluída, vai vir uma outra demanda. Então, vai chover demandas, e hoje a gente não tem nenhum tipo de patamar de orientação para a gente nos resguardar. Então, é importante te aguardar os próximos passos, né, meu amigo? Os próximos capítulos, né? Mas, assim, essa questão do descarte de dados é uma coisa que me perturba muito, né? É uma preocupação muito grande, especialmente porque, a depender do vulto da empresa, a empresa vai ter que ter um setor só para atender os pedidos de descarte, né? Não estou falando nem de empresas trabalhistas, aí no setor de consumo, por exemplo. Imagine que loucura vai ser, né, esse atendimento. Mas dentro da nossa realidade, só aqui em relação a essa questão das prestadoras, só complementando o que você disse, eu penso assim um pouco diferente em relação a essa questão da conta vir para o tomador de serviço. De fato, o sistema dá essa garantia ao trabalhador, ao obreiro, de receber suas verbas, seja do prestador de serviço, seja do tomador de serviço, de fato. Ela traz essa responsabilidade via de regra subsidiária, se não tiver uma licitude dentro desse contrato de terceirização. Mas, de fato, se você... E eu tenho experiências N, né? Se de fato você estiver trabalhando com a empresa prestadora de serviço, uma empresa idônea, uma empresa que, de fato, paga o que tem que ser pago, né? Age da forma correta, da forma adequada, né? Atende os comandos normativos, essa conta, né, só chegará à tomadora numa eventualidade, né? Eu conheço empresas, né, N prestadores de serviço, que, de fato, elas honram com as obrigações nas eventuais demandas, né? E aí, de fato, cabe ao tomador de serviço a escolha, né? Sempre tem as opções. Às vezes, essa empresa prestadora de serviço, né, vai lhe prestar o serviço um pouco mais caro, mas, em compensação, vai atenuar os riscos para essa empresa prestadora. Essa é uma consciência, né? Aquela máxima que, às vezes, o que é um pouco mais barato pode sair muito mais caro no futuro. A gente tem que ter esse cuidado e ter essa consciência. Às vezes, decisões
gerenciais, né, não levam em consideração esses aspectos e, de fato, podem aí estar trazendo problemas futuros, né, e numa lide trabalhista, eventualmente recair sobre ela a responsabilidade de pagar a conta, que a princípio não seria dela. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência, essa preocupação. Não, claro. Só deixando claro, Renato, que nesse caso da LGPD, a conta também é dela, né? Então, a partir do momento que o titular percebe que em algum momento quem é o tomador de serviço, ele sequer precisa ajuizar contra a terceira. Então, a gente sabe bem que na prática cresce o olho. Eu não vou ajuizar contra o Zé da padaria, quando eu tenho uma multinacional que eu posso ajuizar diretamente e não vou precisar esperar, né? Então, a partir do tratamento e o titular tem esse direito de saber quem forneceu os seus dados, quem compartilhou, e a partir do momento em que o tomador vai estar exposto em relação a isso, as ações vão cair diretamente para ele em via de regra, né? Então, essa é uma preocupação maior, porque não tem esse trâmite, não tem a chance, talvez, do prestador honrar, primeiramente, essa lide, essa questão. Porque a tendência, eu falo por nós advogados, é a gente escolher o que mais facilmente a gente vai conseguir retirar. Né? Então, entre o banco e o Zé da coxinha, eu vou escolher o banco. E ele que se resolva com o Zé da coxinha depois em relação às responsabilidades internas da relação comercial que eles têm. Né? Então, essa é só uma parte, mas é muita coisa para a gente pensar. E eu queria terminar contigo, meu amigo, dando algumas orientações aí práticas, principalmente para esses empresários, para essas empresas que já têm contratos vigentes, né, nesse momento, com empresas terceiras. Às vezes tem aquela coisa, mas eu coletei esse dado antes da LGPD entrar, então não adianta, está lá no meu arquivo, não estou mexendo, então não entende que o tratamento, se ele está mantendo lá guardado, está em sua guarda aquele dado, ele está tratando e ele está sujeito às regras. Dá uma luz, dá um passo a passo para essa pessoa conseguir, a médio prazo, entrar em conformidade com essa legislação, meu amigo. Olha, deixa eu lhe dizer, não existe uma fórmula. As decisões relacionadas à LGPD são decisões customizadas. Vai ter que ser adequada a cada realidade. Mas, de fato, considerando contratos já vigentes, as partes vão ter que sentar para ditar isso. É fundamental que o tomador chame esse prestador de serviço para fazer uma revisão dessas cláusulas, diante de uma nova realidade posta. Tá? Então, dentro dessa uma revisão completa desse instrumento normativo que possa lhe atender, sob pena de uma não renovação futura dessa prestação de serviço. Então, é uma coisa importante. Agora, de fato, não existe essa fórmula, porque vai depender muito do que a gente tem. Se inicia esse processo de implementação da LGPD através de um mapeamento das informações que as empresas já têm. Você faz um inventário do que você tem, e aí você fez uma menção, olha, de uma empresa que colheu o dado antes da LGPD e que hoje já não usa mais esse dado. Aí eu quero lhe perguntar o seguinte, e por que ele ainda detém este dado? Porque, meu amigo, assim, quanto mais dados você acumular, mais responsabilidade você terá. Hoje são novos tempos. Se você vai fazer um registro de emprego para um trabalhador, não cabe mais perguntar para qual time ele torce. E aqui a gente sabe que existe uma divergência entre os dois que estão na plenária. Mas existe também... Aqui eu estou em cima, né? Mas existe respeito mútuo. Existe respeito mútuo em relação às opções. Mas não cabe mais você, eu fiz evidentemente para ilustrar, mas você obter dados que não são necessários para a relação. Porque quanto mais dados você acumular, maior a sua responsabilidade de conservá-los. Um vazamento onde você tem uma amplitude maior dos dados vai acarretar, meu amigo, uma responsabilização, não tenha dúvida, muito maior. Uma penalização muito maior. É muito diferente do que você vazar o nome, é você vazar o arquivo confidencial do cara. Então a gente precisa ter esse cuidado. E hoje,
né? Você tem, aí eu falo para essa pessoa que está arquivando esses dados desnecessários, seja por meio físico, seja por meio digital. Caberá a ele, essa também, Luciano, é uma palavra-chave dentro da LGPD, é registro. Você tem que registrar todas as suas ações, né? Porque só com esses históricos, depois, se você for cobrado, você vai conseguir comprovar as providências que você já adotou para mostrar que você está alinhado com a LGPD. Se você não tiver esse registro, se você não tiver, né, municiado desses elementos que a lei impõe, seja com relatório de impacto ou algum outro daqueles instrumentos que a lei traz, você vai estar desguarnecido. E aí, numa fiscalização, numa cobrança, ou num vazamento de dados que ninguém sabe exatamente de onde foi, você vai estar, né, com um holofote sobre você. Né? Você vai ter que ter esse cuidado. Então, para essa pessoa que lhe confidenciou aí, né, que vem guardando dados desnecessários, oriente-o. Né? Diga, amigo, não estamos mais nesse momento. Né? Dados desnecessários só implicam o quê? Em risco. Então, você tem que superar esse risco e se desapegar. Né? Estamos em tempo de desapego das informações nessa sociedade, que hoje é a sociedade dos dados. O dado hoje é visto como um novo petróleo. Né? É a fonte de riqueza. Com os dados você traça perfil. Você falou na estante, né, que muitas vezes você consegue definir o perfil da pessoa sem que a pessoa saiba que esse perfil foi traçado. Né? E aí você tem coisas fantásticas, como você entrar, um dia desse eu estava consultando, né, um determinado produto, e a partir daí toda a publicidade das redes sociais foram direcionadas a esse segmento. Né? Então, são coisas fantásticas, mas que demandam cuidado, demandam muita apreensão. É um novo tempo, Luciano, repito. Né? Vamos ter que, né, orientar os nossos clientes em relação a esses cuidados que precisarão ser cuidados. Não, Esses cuidados que precisarão ser tomados, desculpe. Não, com certeza, concordo plenamente, Renato. Uma reunião é fundamental. Como se trata de uma questão multidisciplinar, é importante, inclusive, colocar os TIs para conversarem, né? Saber como é que está esse sistema de tratamento de dados na empresa terceira, né? Quem é o encarregado? Se você perguntar para essa empresa quem é o encarregado e ele gaguejar, é melhor você sair correndo, né? Não, Concordo. porque não sabe de nada. Então, tem que de fato saber tudo e depois desse mapeamento, colocar a termo um aditivo para regular essas novas, né, esses novos ares, essas novas disciplinas que a LGPD veio trazer. Então, acredito que seja isso, meu amigo. Temos aqui 2 minutinhos. José Mariano queria uma live de 2 horas, mas infelizmente aí o Instagram me proibiu. Mas e aqui o horário é implacável. E eu queria deixar contigo aí esses 2 minutinhos para suas considerações finais. Já desde já agradecendo imensamente o seu tempo e foi maravilhoso, tanto que passou extremamente rápido. Meu amigo, o prazer foi todo meu, né? Participar dessa live, como ele disse, é algo que me traz uma satisfação especial, né? Por estar falando com um amigo que me acolhe tão bem quando eu vou a Manaus, né? Uma pessoa querida, que teve a coragem, de fato, de atravessar o Brasil para exercer uma boa advocacia aí do outro lado, né? Você tem a certeza que você deixa aqui, na verdade você não deixa, você tem aqui uma série de amigos, né, que lhe querem muito bem, né, e que você, né, de fato sabe que pode contar conosco. É um grande prazer participar dessa live. Por favor, transmita a Michele, né, transmita a Juninho, né, a todo mundo aí de Manaus, né, minha satisfação de estar aqui com vocês, ainda que virtualmente. E aí deixo aqui registrado também minha satisfação de ver, além de familiares, amigos aqui que participaram da live, doutor Caio Loureiro, né, doutor Zé Mariano que participou, doutor Gustavo, né, amigos queridos que estão aqui, Eduardo Nunes, né, Lucas Andrade, né, agradeço a todo mundo, Vivian, amiga queridíssima, Gisela, né, pessoas que estão aqui, né, prestigiando nessa plateia virtual, e que, de fato, espero que tenha correspondido, né, e que tenha podido, de certa forma, alertar para a importância da LGPD nesses novos tempos. É um grande prazer, meu amigo. Conte conosco sempre que precisar. Ô, meu amigo, eu que agradeço. Mais uma vez aqui também
agradecer a todos que participaram, mencionar que vai ficar registrado no IGTV do Coelho Taxa de ver, então quem não teve o prazer, né, que não teve aí nos dar a honra de olhar algumas das nossas lives anteriores, por favor, é só ir lá no nosso canalzinho e olhar. Nas próximas semanas, ao longo de todo novembro, teremos outras lives, teremos a doutora Kelly, o juiz doutor Igor Zani, tá bem surtido, com vários temas bem relevantes. O doutor Igor mesmo, a gente vai falar um pouco sobre o papel da justiça do trabalho nesse tema tão árido. Então, não percam. Excepcionalmente hoje foi terça-feira, por conta do feriado, mas normalmente é segundas-feiras, às 18 horas de Manaus. É o nosso encontro aqui marcado. Aí dessa vez eu tive o prazer de falar um pouco com o Renato Barros. Espero que a gente tenha conseguido implantar, né, alguns insights aí, algumas referências, pelo menos para que esse assunto passe a ser alvo de estudo e de uma maior maturação, seja para quem é da nossa área, seja para os curiosos que veio aqui, porque são titulares de dados e querem tomar para si essa titularidade, né? Que hoje a gente não tem essa cultura, a gente não valoriza nossos próprios dados. Então, rapaz, eu espero que com o tempo a gente de fato entenda que os dados são nossos e que só podem ser tratados da forma que a gente autorizar, né? Então, é isso, é o recado que eu deixo no final e uma excelente noite, uma boa semana para todos, tá bom? Um grande abraço. Um Tchau, abraço, tchau. amigo.